Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Débora Vieira. Eu tenho esse canal aqui já há muito tempo, mas ele estava um pouquinho parado. Aconteceram algumas coisas na minha vida que eu acabei deixando de postar durante um tempo. E agora eu estou retomando esse canal em 2026, com um objetivo diferente. Antes eu tinha um objetivo de postar vídeos sobre maquiagem, sobre beleza, porque era onde eu estava inserida, eu sou maquiadora. Mas eu parei de atuar como maquiadora tem um tempinho, por motivos que não vem ao caso aqui nesse vídeo. E agora eu pretendo trazer vídeos mais assim de dia a dia, vlog. Eu já cheguei a postar alguns, se vocês quiserem dar uma olhadinha no canal, tem já alguns vlogzinhos que eu postei lá durante esses últimos dias. Mas eu quero também aproveitar para fazer um diário da minha gestação aqui, porque eu tô grávida, eu tô de 4 meses e eu tô querendo trazer um pouquinho mais sobre isso daqui para eu poder ter isso registrado e quem sabe daqui uns anos rever e lembrar como foi cada detalhezinho da gestação. E aí nesse vídeo de hoje eu vou trazer o diário do primeiro trimestre. E aí vai ser um formato assim de bate-papo, eu vou contando para vocês o que aconteceu de diferente aqui na minha gestação, dúvidas que às vezes alguém pode ter, de repente uma gestante que está assistindo e está ali no comecinho, tá precisando assim se espelhar em alguém que tá passando, que passou pela mesma coisa para poder comparar ali, não fazer comparações que cada gestação é única, mas assim às vezes aliviar algum incômodo que está sentindo e vendo que é normal passar por isso, outras pessoas também passaram. E aí eu vou contando aqui para vocês cada detalhe. Então, se você estiver grávida, tentando engravidar, só gosta do assunto, gosta de mim, não importa o motivo, fica aqui que eu vou compartilhar com vocês como é que foi esse meu primeiro trimestre. Primeiro eu vou falar sobre a descoberta da gravidez. A descoberta não foi algo assim muito assustador, nem nada, porque foi, na verdade, esperado. Eu tentei engravidar durante 8 anos e aí eu passei por tratamentos. Desde 2023 eu venho passando por tratamentos, eu tive outras gestações com perdas. Eu quero fazer um vídeo mais voltado para essa parte da infertilidade, de perdas. Aqui eu queria focar realmente no primeiro trimestre já estando grávida. Mas então, assim, eu já esperava que eu pudesse estar grávida por conta do tratamento. É lógico que eu estava com muito medo do resultado ser negativo, igual eu já tive outros dentro do tratamento. E, assim, fica naquela expectativa de positivo ou negativo. Mas eu tava já esperando, então não teve aquele susto, assim, de você sentir um sintoma, comprar um exame, não teve isso. Foi no dia 1º de outubro, que foi o dia que o médico realmente pediu para eu ir até o laboratório fazer o exame de sangue. Eu fui de manhã cedo, fiz o exame de sangue e na volta eu passei na farmácia e comprei um testezinho de gravidez de farmácia, né? Para poder já fazer, porque até o final do dia que ia sair o exame do laboratório, eu ia ficar naquela angústia, né? Então eu comprei o de farmácia, cheguei em casa, eu fiz, e aí logo ficou a listrinha ali bem, bem acesa, mais acesa até do que das outras vezes que eu tive perda, foi assim, tipo, um positivão na minha cara, e muito rápido, sabe? E aí foi muito emocionante, eu tenho um videozinho, vou tentar colocar aqui em um cantinho, e aquilo foi assim, muito especial para mim. Uma coisa que eu esperei durante 8 anos. Eu tive já esses positivos 2 vezes antes, conforme eu falei, aliás, 3 vezes. Mas assim, eu tinha muita esperança que dessa vez ia ser diferente e foi, né? A gravidez foi evoluindo e aí eu vou contando conforme o vídeo. Eu senti de primeira assim muita alegria, muita gratidão a Deus por estar me dando essa oportunidade mais uma vez de conseguir engravidar, de permanecer com fé de que dessa vez seria a hora certa, porque não importa, né? Eu sou cristã, então eu acredito nisso, que não importa às vezes o que a gente quer, se não era ainda da vontade dele, que vai acontecer só realmente no momento em que ele planejou, e dessa vez foi o momento. E aí eu fiquei muito grata a ele por me confiar essa vida, e eu pretendo criá-lo assim nos caminhos dele e ensinando todas as maravilhas que ele faz por nós, né? Que ele é o nosso Salvador. E sobre os sintomas, assim, é uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Assim, você sentiu muito enjoo? Você isso? Você aquilo? Eu senti, na verdade, um mal-estar
que eu não conseguia comer. Assim, eu me alimentei bem pouco no início ali. No primeiro trimestre quase que todo eu me alimentei bem pouco. Eu cheguei a perder peso. E assim, eu sei que isso é um pouco normal de perder peso no início da gestação, muitas pessoas acontece. Mas por conta de muito enjoo, a pessoa até consegue comer uma coisa ou outra, enjoa, coloca pra fora. No meu caso, eu sentia o mal-estar, eu não conseguia comer. Eu comia muito pouquinho durante o dia todo. Eu tenho um videozinho, vou ver se eu vou conseguir colocar. Eu não tenho certeza se esse eu vou conseguir colocar. De eu tentando comer um dia que eu fiz. Se eu conseguir, eu coloco aqui no cantinho. Hoje eu tô completando 7 semanas. E resolvi gravar isso aqui algum dia. Quem sabe eu vou postar ou não, não sei. Mas eu quase não tô enjoando muito. Mas acontece uma coisa aqui. Eu tô aqui almoçando e eu tô praticamente na metade, assim. Tipo, tá o dobro disso aqui. A comida tá toda misturada, porque eu gosto de comida misturada. De paciência. Quem não gosta de ver. E aí, quando eu tô comendo, tipo assim, eu tô com fome ainda. Só que é como se eu não tivesse mais com fome. Eu fico comendo empurrado. Como se assim, já tô cheia, não consigo mais. Só que eu tenho que comer, porque eu comi muito pouco. Eu tive consulta com a nutricionista hoje, então quer dizer, ela acabou de me falar sobre eu ter que comer. Enfim, eu tava sem comer glúten, açúcar, várias coisas. Por mais de um... Aliás, eu tava evitando desde fevereiro. E comendo só em ocasiões muito... Aí, há mais de um mês, mais ou menos, eu parei totalmente. Que foi antes de uma etapa do tratamento que eu fiz pra poder ficar bem limpa a alimentação. Aí hoje ela me liberou, lógico, assim, comendo saudável, né? Mas eu posso comer essas coisas. Aí eu fui comer um pedaço do bolo do casamento que eu tinha congelado. O casamento que eu fui madrinha, né? Que é que eu postei aqui. E aí eu tinha congelado e comi hoje. Mas assim, tava gostoso mesmo, mas foi essa mesma coisa. Uma sensação de que eu tenho que empurrar. Só que eu não tô enjoando. Tipo assim, me dá vontade, não dá nada. Ai. Relatos da gravidinha. 7 semanas hoje. Dia 21 de outubro. E aí eu não conseguia ingerir, sabe? O alimento ele não entrava. E aí eu passava o dia inteiro comendo muito pouco e me sentindo bem fraca. E aquela coisa toda. E por isso eu fui emagrecendo. Mas assim, eu não cheguei a vomitar nenhuma vez. Não foi esse tipo de enjoo, sabe? De dar ânsia. Foi um enjoo de realmente não conseguir comer. Foi como se eu já estivesse muito cheia mesmo. Eu não sentia fome, não sentia vontade de comer, nada disso. E aí eu fiquei bastante preocupada, né? Nas primeiras semanas ali, assim que saiu positivo e tal, eu tava numa dieta bem restrita que a minha nutricionista, uma nutricionista especialista nessa questão de infertilidade, tinha me passado e era bastante restritiva essa dieta que ela me passou. Então eu já vinha emagrecendo, eu emagreci mais de 10 quilos do início do ano pra cá por conta do tratamento. Esses mais de 10 quilos eu tinha engordado também por conta do tratamento, lá desde 2023, né? Por questões dos próprios medicamentos que a gente toma, a gente acaba inchando um pouco. E também, assim, muita ansiedade, teve as perdas, então eu tive um processo ali de quase depressão, não chegou a ser. E aí eu engordei quase 10 quilos. E aí do início do ano pra cá, eu emagreci esses quase 10 quilos que eu tinha engordado, voltei pro peso lá que eu tinha quando eu engravidei da primeira vez. E essa dieta muito restritiva, como eu tava ali ainda no início, eu já tava assim, conseguindo comer quase nada. E as poucas coisas que eu pensava assim, acho que isso daqui eu conseguiria comer, tava dentro dessas restrições. E aí eu acabava não conseguindo comer quase nada. E aí, quando eu consegui marcar uma consulta com ela, eu já tava umas 2 semanas de que eu tava grávida. Assim, de que eu tinha já o positivo, né? E aí consegui marcar finalmente a consulta com ela e aí
ela falou, não, agora você tá liberada para essas coisas que eu restringi, me restringiu de outras coisas que grávida não pode comer, como carne crua, ovo assim, com a gema mole, né? Essas coisas que a grávida, qualquer grávida não pode comer, não tem nada a ver com tratamento, com nada. Mas assim, o que ela tinha me restringido antes, que era glúten, açúcar, derivados de leite, o próprio leite, essas coisas eu já poderia voltar a comer com ali a quantidade que ela me passou na dieta, né? Obviamente que não exagerando, principalmente no açúcar, mas eu poderia voltar a comer essas coisas e aí começou a facilitar um pouquinho, assim. Melhorou, eu consegui, porque assim, eu conseguia comer torrada e biscoito Clube Social, que assim, ela mesma deu essa dica. Se você sentir enjoo, você come uma coisa seca, como uma torrada, um biscoito creme crack. E aí eu fui conseguindo comer essas duas coisas. Então eu consegui voltar a comer um pouco mais, mas ainda não estava ideal a minha alimentação, né? Porque faltava muitos nutrientes. Eu praticamente só comia torrada e biscoito Clube Social. Eu não conseguia almoçar direito, que é assim, a refeição, principalmente do brasileiro, é quase ali o principal fonte de nutrientes que a gente come durante um dia é no almoço. E também o ovo que eu comia, há muitos anos que eu como ovo no café da manhã e eu não estava conseguindo, porque o ovo realmente é algo que assim tem um sabor mais que chega a enjoar. Às vezes a gente não estando grávida, a gente come um dia ou outro dia a gente já não quer mais. E estando grávida isso foi pior, parece que o cheiro fica mais forte, fica tudo assim, mais difícil da gente comer ovo. E aí durante todo o primeiro trimestre foi dessa forma. Voltou um pouco depois que eu passei por essa consulta com a nutricionista e ela me liberou algumas coisas, mas ainda não estava perfeito, assim, nutricionalmente falando, não estava. Pelo menos eu não estava mais ficando sem comer quase o dia inteiro. Isso foi o principal sintoma que eu tive durante o primeiro trimestre. E, claro, também teve a questão de ficar bastante sonolenta, assim. Também, assim, a disposição bem baixa. Eu sempre treinei, né, na academia, então eu tinha essa convicção de que quando eu engravidasse eu ia treinar também, a não ser que o médico me proibisse por algum motivo. No início, nesses 3 primeiros meses, ele pediu para eu não fazer muito esforço, e aí eu não fiz. Eu fiquei em casa mais tranquila. Eu não fiz um repouso absoluto, até porque não era recomendado também fazer um repouso absoluto. Mas eu não fui pra academia, não fiz nada assim muito brusco no corpo, sabe? Assim, fazia caminhadas leves, fazia caminhada de 30 minutos todos os dias. Todos os dias não, eu não conseguia ir todos os dias, era o que o médico recomendou, mas eu ia de vez em quando. Umas 3, 4 vezes na semana, uma média disso aí. Então, assim, teve essa questão de ficar assim com um rendimento assim físico bem baixo, assim. Eu ficava pensando, nossa, o médico não me liberou para ir numa academia, mas ainda bem, porque eu não aguentaria. Todos os dias eu acordava com esse pensamento, que eu vou na academia logo de manhã quando eu acordo, né? Eu ficava assim, nossa, se eu tivesse que ir pra academia agora, eu não ia aguentar. E aí, os principais sintomas foram esses. Assim, o principal mesmo foi não conseguir comer no primeiro trimestre. O segundo foi essa questão de ficar sonolenta, mas que isso eu tirei de letra. E essa parte de ficar bem assim, tudo me cansava, tudo me deixava bem ofegante. Foi também um sintoma que eu senti, mas que também foi mais tranquilo por eu não estar precisando fazer muitas coisas, assim, estar muito ativa. Minha atividade principal era aqui mental, porque eu trabalho com contabilidade, então era sentadinha ali e botando só a cabeça para funcionar. E até isso me cansava mais do que o normal. Mas deu certo, eu passei por isso, consegui passar. E aí, falando assim de emocional, essa questão de não ter muitos sintomas mexeu bastante com o meu emocional, porque assim, em nenhuma das outras gravidezes que eu tive sintomas da mesma forma. E das outras vezes eu não tive nem esses sintomas que eu tô falando agora de não conseguir comer, tá? Foi assim, a minha vida tava normal. E aí realmente, a gestação não evoluiu. Então, como eu não sentia enjoo, tipo assim, eu acordava pensando, tipo assim, eu tenho que vomitar igual todo mundo vomita, porque senão é sinal de que tem alguma coisa errada na minha gestação. E aí eu ficava assim, né, sabe, me comparando. Geralmente é isso que a mulher sente, geralmente é aquilo, e eu não sinto nada disso. E
pode ser que ainda dê errado. E toda vez que ia fazer algum exame, a ultra, né, pra ouvir a primeira ultra, que houve ali o batimento do coraçãozinho, a próxima, que depois que eu voltei. Assim, eu fiquei muito tensa até o momento desses exames. E aí, quando aparecia lá na telinha, o coraçãozinho batendo, era um alívio muito grande. O emocional pegou bastante nesse primeiro trimestre por conta desse fato de eu já ter tido perdas. Eu acredito que se não fosse a primeira gravidez, eu não teria tanto medo assim, porque lá na primeira eu tava assim, super confiante. Até por isso que eu tive um baque muito grande, sabe? Tipo, tô grávida, pronto. Eu esperei, na época eu tinha 5 ou 6 anos que eu tava tentando, acho que 5. Então eu fiquei 5 anos tentando engravidar e aí, agora consegui, agora tá tudo bem. Então, quando eu descobri que não evoluiu, assim, foi aquela coisa de que abriu o chão e eu caí, sabe? E aí foi bem difícil. tem, que, tem que me segurar pra não me emocionar aqui, porque o vídeo não é sobre isso. Então foi bem difícil, assim, em questão emocional, nesse primeiro trimestre, por conta dessas questões de eu ter tido perda. Eu ficava sempre achando que alguma coisa estava ali, assim, não estava andando muito bem, conforme a maioria das mulheres gestantes estão. Até no próprio dia que eu fui fazer a primeira ultra para ouvir o coraçãozinho, tinha uma mulher lá que era também para a mesma coisa que eu, para ouvir a primeira vez o coraçãozinho, e ela estava muito enjoada. Aquilo foi me dando uma aflição tão grande que eu chorei lá antes de me chamarem para fazer o exame. Assim, o exame também demorou um pouco. E aí essa coisa de você ficar esperando vai te dando um estressezinho. E aí foi juntando, sabe, muita coisa na minha cabeça que já estava. Aí fica demorando. Aí eu tive a impressão de que passaram uma pessoa na minha frente, sabe? Foram várias coisas que foi mexendo com o meu emocional. E aí eu comecei a chorar no meio da recepção. Mas enfim, passei por isso, deu tudo, graças a Deus deu tudo certo, todas as lutas que eu fiz até hoje tá tudo perfeito, ele tá evoluindo perfeitamente. E já dei um spoiler aqui, né? A gente fez o chá revelação no dia 30 de novembro, a fumacinha saiu azul, e é um menininho, né? E o nome vai ser Isaac, foi o nome que a gente escolheu para ele. Algo que eu acho também importante compartilhar aqui sobre o primeiro trimestre é algo que vai permanecer até o fim da gestação, mas o início, né, do tratamento começa com o início da gravidez, que é o meu tratamento que eu faço para trombofilia. Foi algo que eu descobri que eu tenho lá em 2023, no início do tratamento para poder conseguir engravidar. No meio de todos os exames que a médica pediu sobre a infertilidade, ela pediu também esse de trombofilia antes de eu mesmo engravidar, porque geralmente o protocolo que se tem é que os médicos peçam esses remédios, esses exames, a partir do momento que a pessoa teve mais de uma perda. E aí eles têm esse protocolo de pedir esses exames. Mas ela, assim, foi tão... Eu acredito que ela tenha tido uma perspicácia, assim, e pelo que eu entendi, ela faz isso com todos os pacientes dela, que já está pedindo uma bateria de exames para outras causas, ela já pede a da trombofilia, que aí se descobre que a pessoa tem, já começa esse tratamento ali a partir do momento que a pessoa engravida da primeira vez. A pessoa já vem com um processo de infertilidade, e aí deixar para descobrir isso só depois de perdas seria... E sim, não tem porquê, né? Então ela pediu já antes, e aí nós já descobrimos que eu tinha sim trombofilia, assim, e eu tenho ainda 3 fatores que me dão esse diagnóstico. Aliás, são 4 fatores que me dão esse diagnóstico. Então, assim, eu tenho mesmo, tipo, me gritou, ela tem, medica ela. E aí nas outras eu já usei a injeção, é um anticoagulante, né, pra quem não sabe o que é trombofilia. Assim, eu vou falar de uma maneira bem leiga, que é a forma que eu sei explicar. É a probabilidade que você tem de criar coágulos no sangue, de criar trombos, né? Então a pessoa tem até a possibilidade de ter trombose, esses tipos de doença, mas na gravidez o risco é de coagular o sangue ali da placenta, do cordão umbilical, e esse sangue não chegar até o bebê. E aí acaba perdendo a gestação por isso. As minhas perdas anteriores, não se sabe, eu disse que o vídeo não era para falar sobre isso anterior, mas eu tenho que explicar mais ou menos. Não se sabe
Não se sabe exatamente a causa, porque eu usei o anticoagulante. Eu fui numa hematologista especialista em trombofilia, agora nesse ano, para quando eu conseguisse engravidar de novo, está tudo ajustado em relação à dosagem e tudo. E aí ela aumentou essa dosagem. Ela disse assim, que não tem como ela afirmar que as outras perdas foi porque eu estava com a dosagem menor, que é uma dosagem profilática, que eles chamam, né? Que é a dosagem ali, tipo, padrão, vamos dizer assim, que eles dão para a maioria das mulheres, que assim, descobrem que a trombofilia é essa dosagem, que é 40 miligramas. E aí, em alguns casos, dependendo ali do cada caso de cada paciente, eles aumentam às vezes. Tem gente que toma uma dosagem muito maior do que essa que eu tô tomando, que agora eu tô tomando de 60. Ela falou que não tem como ela confirmar assim, você perdeu das outras vezes porque você tava com uma dosagem menor. Não, pode ter tido vários fatores, até porque nas outras tiveram algumas situações que não vem ao caso nesse vídeo, eu posso contar num vídeo próprio disso, se eu for realmente gravar ele. Então, assim, pode ter tido vários fatores, assim, ela não tem como afirmar. Mas ela aumentou a dosagem para esse, eu tô tomando essa dosagem. Então, assim, a pessoa que tem trombofilia, a gestante com trombofilia, é considerada uma gestação de alto risco. Não é uma gestação, assim, que você seguindo ali o protocolo que a médica vai te passar, vai ocorrer tudo bem. É que às vezes a gente fala alto risco e assusta, né? Até quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu me assustei um pouco, mas conforme eu fui voltando na médica, ela foi me explicando as coisas, eu fui percebendo que, assim, não é um bicho de sete cabeças, não quer dizer que eu preciso ficar de repouso, não tem nada a ver com isso. Até porque, aliás, o repouso não é recomendado nesse caso, porque eu preciso estar ativa para o meu sangue circular bem. Seguindo os protocolos, vai seguir a gestação comum, como qualquer outra. Eu só preciso, assim, saber que eu tenho, para que a médica saiba também e ela faça ali o protocolo correto para mim e eu siga ele, e aí a gestação ocorre maravilhosamente bem, igual tem corrido. Em relação a tomar as injeções, muita gente pergunta, mas você tem que tomar injeção todo dia na barriga? Quem aplica para você? Como é que é? Dói? Eu mesma aplico, assim, a maioria das mulheres que tem isso, elas mesmas aplicam, assim, de repente se alguém estiver assistindo aqui nunca ouviu falar nisso, vai se assustar um pouco, mas para nós que temos, assim, acaba se tornando uma coisa comum ali. No início, nas primeiras agulhadas, você fica tensa um pouco. Eu nem tanto, porque como eu fiz o tratamento para engravidar, eu já tinha tomado muitas injeções na barriga de 2023 para cá. Então, assim, já é uma coisa que eu acostumei. E aí eu aplico eu mesma, puxo aqui um pouquinho da gordurinha assim e aplico. Todos os dias, à noite, uma seringa. Assim, tem gente que diz que dói muito. Eu acho que varia muito de acordo com o organismo. Não sei a percepção de dor da pessoa ou até mesmo alguma reação, né, do corpo com aquele medicamento ali entrando, porque tem gente que diz que arde bastante. Eu, assim, às vezes eu pego numa veiazinha, até ele sangra um pouco. Nesse dia que acontece isso, de eu pegar numa veiazinha, eu sinto ardidinho. Assim, aí eu já sei, né, que aplicando eu já sei que quando eu tirar essa seringa daqui, vai escorrer um pouquinho de sangue. Eu já fico com o algodão preparado para colocar em cima, assim. Mas é uma ardidinha muito pouquinha que eu sinto e na maioria dos dias eu não sinto nada. Eu coloco, tiro e não acontece nada. Depois de alguns segundos que o medicamento já tá ali, não sei se ele se espalhando, você sente ele ali, mas pra mim não é dor, não é ardido, não é nada. Eu sinto que tá acontecendo alguma coisa ali. E é tranquilo pra mim, mas eu sei que pra muitas pessoas sentem um pouquinho de ardência ali no local. E fica roxinho, principalmente quando pega errado. Eu tenho alguns roxinhos aqui, mas no início eu tinha muito mais, porque eu pegava errado sempre. Mas parece que com o tempo você vai aprendendo, assim. Eu não sei nem explicar o que é que eu faço de diferente de agora, mas eu fui aprendendo e agora eu aplico de uma forma melhor, que não tem ficado tão roxo. Eu tenho ainda uns roxinhos, porque um dia ou outro eu dou uma erradinha ali na mão e pego, né? Cada dia eu pego um lado, então tem um roxinho de cada lado, mas bem levinho, diferente do início, né? Que no início tava ficando hematomas mesmo. Mas agora tá bem tranquilo. Não sei se o organismo vai acostumando, não sei o que é.
Não sei se sou eu que aprendi mesmo, sei que foi diminuindo. Uma coisa que aconteceu também ali logo no início da gestação acho que eu tava com 8 semanas mais ou menos, eu tive um pequeno sangramento, foi bem pouquinho. Eu fui ao banheiro fazer xixi e aí limpando ali tinha um pouquinho de sangue. Eu fiquei bastante aflita com isso. Eu mandei mensagem para o médico do meu tratamento, né? E aí ele falou que o tratamento que ele podia me indicar ali para poder prevenir alguma coisa eram medicamentos que eu já estava usando. E aí ele não teria nem o que fazer, assim. A única coisa que ele falou era para eu ficar de repouso. Na época eles tinham me recomendado 30 minutos de caminhada por dia, falou para eu parar com essas caminhadas e ficar ali aguardando até o dia da ultra, que eu já tinha uma ultra agendada. E que se por acaso aumentasse ali o fluxo, era para eu avisar. Durante acho que mais uma vez, uma ou duas, não sei, vezes que eu fui ao banheiro, ainda saiu um pouquinho, mas era assim, gente, muito pouco. O sangue estava vivo, não era aquela coisa de borra, mas também era um sangue assim, vivo, mas muito pouco mesmo, assim. Como se eu tivesse dado uma furadinha no dedo e aí passei o papel aqui, ó. Aí saiu, sabe? Sujeirinha no papel. Era isso. Muito pouco mesmo. E aí a enfermeira lá da clínica que foi quem me respondeu, falou com ele, e ele disse isso, né, que eu não teria medicação para poder prevenir nada nesse momento. A enfermeira falou assim, de repente pode ter sido algum vasinho ali, porque tem uma medicação que a gente coloca que é intravaginal, né? Então, de repente, quando coloquei essa medicação, eu posso ter ferido ali um pouquinho com a minha própria unha, assim, e algum vasinho estourou. Ela falou que fica bem sensível também no início da gestação, pode acontecer até de lá dentro do útero mesmo. Mas como estava bem vivo, poderia ser até aqui na região, assim, mais para fora. E para eu ficar tranquila, justamente pelo fato de ser muito pouco, que às vezes isso é comum acontecer. Mas eu não fiquei tranquila, né? Eu fiquei super aflita com isso. Apesar de ter parado, assim, isso foi numa sexta-feira e foi só essas, não lembro se foram 2 ou 3 vezes que eu fui ao banheiro. Sabe, não saiu assim, não sujou ali a calcinha nem nada. Foi só nas vezes que eu ia no banheiro. E aí, no dia seguinte que eu lembrei de mandar mensagem também para hematologista, porque é um sangramento, eu estava usando o anticoagulante, então isso poderia fazer alguma diferença ali. E aí eu veio assim um estalo, caramba, eu tenho que falar com o hematologista. E eu fui, mandei mensagem para o hematologista no sábado já, e ela falou assim, isso pode ser comum, fica tranquila, só suspende a aspirina, que é ela me passou 2 remédios, que é o anticoagulante, a injeção, e a aspirina, que é um comprimido. Ela falou, suspende a aspirina por 5 dias, porque às vezes ela causa mesmo alguma hemorragiazinha em alguma parte do corpo, pode ser normal, mas não fica preocupada não, que não deve ter sido nada. Você suspende por 5 dias, se não tiver mais sangramento nenhum, depois de 5 dias você volta a tomar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz isso, mas fiquei naquela agonia, porque eu já tive ultra, isso foi numa sexta-feira. Aí ia passar a semana toda, e a ultra, eu não lembro que dia que era da semana, mas era da outra semana, entendeu? Então era tipo uma diferença de uns 10 dias aí, entre o dia que aconteceu isso pra ultra. Então eu fui pra ultra super aflita, eu já disse, né, que todas as primeiras ultras eu estava super aflita, por conta de outras vezes eu ter perdido e ter descoberto na ultra, né, que não tinha evoluído. E aí eu fui com aquele coração assim acelerado, um pouco de confiança, porque também não sangra mais. Então assim, eu acho que assim, se tivesse acontecido alguma coisa de muito ruim, com certeza eu teria sangrado mais do que isso. Mas com medo, com bastante medo. Chegou lá, nada, não tinha acontecido nada demais. Aí todo mundo falou lá, a médica que fez a ultra, não, isso é comum mesmo, no início do primeiro trimestre, às vezes acontece um sangramentinho ou outro, às vezes acontece até com uma intensidade até maior do que o seu foi, então fica tranquila. E foi assim, foi um momento muito tenso, assim, esses dias que antecederam essa outra, eu fiquei muito mal, assim, e de repouso, sabe, não fazia nada. Teve até, a gente ia para um passeio com pessoas que estavam aqui, que moram fora, parente,
e aí eu deixei de ir para poder não me esforçar tanto. Mas, assim, foi preciso, né? Foi algo que, se tivesse acontecido alguma coisa, eu ia ter que ficar na minha cabeça que eu poderia ter sido a culpada daquilo ali. Então, assim, a obedecer a instrução de ficar em repouso foi importante para mim, até para o meu emocional. Mas graças a Deus não foi nada demais, foi só um susto mesmo, esse sangramentinho. E que é até bom eu falar assim, né? Porque se de repente você que está assistindo aqui teve alguma coisa assim, já é um alívio para você saber também, né? Que não é nada, pode não ser nada demais. Fica calma, fica tranquila, espera o momento de ir no médico e fazer lá o exame e lá você ter certeza do que aconteceu. E até lá, siga a instrução que o médico te falar, assim, se te passar alguma medicação, se te mandar ficar de repouso, o que ele mandar fazer, faz para depois você também não ficar com isso na sua cabeça, assim, de que se acontecer alguma coisa, se Deus quiser, não vai acontecer, não foi culpa sua. Não foi nada que você fez. Foi porque não era o momento. Então, assim, em resumo do meu primeiro trimestre, o que aconteceu, assim, que foi que minha rotina mudou no início, principalmente porque eu fiquei trabalhando 100% de home office no período. Então, assim, a minha rotina ficou bem diferente. Eu deixei de treinar e aí, assim, nos primeiros dias, parece assim que ótimo, eu tô em casa, tranquilo. Mas vai dando aquela agoniazinha de você estar sempre fazendo as mesmas coisas e não podendo estar fazendo coisas que você é acostumado e que te fazem bem. Mas, assim, foi passando isso e um dia de cada vez, a questão do emocional que pegou bastante em relação a esse medo que eu tinha da perda de novo, né? Mas eu fui aguentando o processo e consegui superar também. Graças a Deus fomos passando e agora eu tô numa fase que eu tô bem mais tranquila, porque assim, eu já... Isso é pro próximo vídeo do segundo trimestre, mas assim, vou dar um spoiler mais ou menos, que assim, eu já melhorei a alimentação muito. Eu sinto um pouquinho de mexer, assim, não é ainda mexer de você botar a mão aqui e você sentir, mas eu sinto lá dentro uma cosquinha, uma tremidinha, então assim, já dá o alívio e também já dá pra ouvir no Doppler. Eu comprei aquele Dopplerzinho fetal e aí eu já consigo ouvir o coraçãozinho dele em casa mesmo, então de vez em quando eu coloco, fico ali escutando, isso dá um alíviozinho. A barriga também já apareceu mais, mas isso aí são spoilers pro próximo vídeo, tá? Então esse primeiro trimestre veio assim, cheio desses medos, assim, que às vezes a gente não conta, né? Às vezes a gente guarda pra si, que a gente só pensa e não externaliza, mas existiu esses medos. Mas eu aprendi a confiar no processo e principalmente em Deus, né? Que eu sabia que Ele estava cuidando ali de todas as coisas e que, assim, o que acontecesse era assim, os planos dele, que muitas vezes a gente não vai entender, não adianta a gente tentar, mas que sempre no final, né, é o que diz na Bíblia, coopera para o nosso bem. E ele tá no cuidado de todas as coisas e planejando cada coisa pra gente, que às vezes se a gente fizesse da nossa forma, ali na frente a gente ia ver que não era bem assim, que não ia dar certo. Então, da forma que ele faz é perfeito sempre. Então, assim, a principal coisa que me ajudou nessa questão de ter um medo, ansiedade, foi ter informação, né? Assim, buscar informação da maneira correta com os médicos. Eu passo por muitos médicos. Tem o médico do tratamento, tem a hematologista, assim, muitos médicos eu digo porque comparando com gestantes normais, que vai ali no seu obstetra faz seu pré-natal. São 3 médicos e mais a nutricionista. E eu também faço terapia, então tem a psicóloga também que acaba ajudando aí nessa questão emocional. Então tem aí 5 profissionais, né, para tratar de um único assunto da minha vida, mas que assim, é o assunto principal da minha vida, que sempre foi, mesmo antes de eu engravidar, mesmo até antes de eu começar a tentar, assim, antes dos 8 anos atrás, que quando eu casei, assim, os primeiros anos de casamento, já era sobre isso, porque ter filhos já era algo que, assim, era meu plano principal de vida
desde, sei lá, que eu me conheço por gente. Tipo assim, um dia eu vou ser adulta, eu vou casar e vou ter filhos. Era o objetivo principal. Eu sei que hoje em dia não é de muitas mulheres, mas tudo bem, cada um com seu cada um, e pra mim sempre foi assim. Eu me via como mãe sempre. E aí esse momento vai acontecer agora. Demorou, mas vai acontecer. Demorou pra mim, né? Demorou pra nós seres humanos. Mas no tempo de Deus, que é o perfeito, foi no tempo certo. Então eu não tenho por que também ficar me lamentando da demora. Bom, gente, esse foi o meu relato, o meu diário aí do primeiro trimestre. Foram momentos assim, como eu compartilhei, que mexeram bastante com o meu emocional. É, mas foi também um momento de muita alegria, conseguir conquistar esse sonho que eu sempre tive de me tornar mãe, de ter uma criança, de, de aumentar minha família, né? De trazer essa alegria para minha família, para mim e para meu marido. Se você gostou do vídeo, eu peço para você curtir para mim esse vídeo aqui, se inscrever se você quiser ver os próximos que eu pretendo trazer, assim, uma variedade de vídeos sobre a gestação. E também para acompanhar os vlogs do dia a dia, porque acaba que o meu dia a dia, como eu quero fazer vlogs de rotina, vai ter a ver também com a gestação. Principalmente agora, né? Enquanto eu estiver gestante, depois que o bebê nascer também, vai acabar fazendo parte também da minha vida. Faz parte da minha rotina, né? E se você quiser, se você gostar, se inscreve no canal e fique aqui comigo. E se você também é uma pessoa que está tentando engravidar aí, uma tentante que está assistindo esse vídeo, eu espero muito de coração que o seu desejo se realize muito em breve. Se você precisar de tratamento ou não, mas que Deus esteja cuidando de tudo por você e que você consiga brevemente também estar realizando esse sonho de acompanhar um primeiro trimestre. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!